Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, gostaria de convidar você essa noite para estar abrindo sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6, de versículos de 66 até o versículo 69. E a mensagem de hoje é: para quem iremos nós? Que é o que Pedro fala para Jesus, tá certo? Então abra aí sua Bíblia, me acompanhe aí no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 66 até o versículo 69, que diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então o que está acontecendo aqui, meus amigos? Jesus aqui estava falando ao seu povo, aos judeus. Ele estava dizendo essas coisas na sinagoga em Cafarnaum, que foi o último lugar que Jesus morou, foi a cidade de Cafarnaum. E quando você vê aqui no versículo 60, por exemplo, me acompanhe no versículo 60, eu não vou ler o texto inteiro, para que o vídeo não fique comprido. Mas no versículo 60 diz o seguinte: que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então aqui Jesus estava falando sobre algumas coisas que eles não entendiam e eles estavam achando as palavras de Jesus muito pesadas. Só que quando Jesus fez a multiplicação dos pães, quando Jesus curava as pessoas, ninguém queria abandoná-lo. Principalmente na multiplicação dos pães, todo mundo queria estar ao lado de Jesus, juntinho com Jesus, pensando: agora arrumemos alguém que vai nos providenciar o alimento e eu não preciso mais trabalhar. Mas quando Jesus começou a falar mais seriamente acerca de algumas coisas, sobre o pão verdadeiro, o pão que não perece, e que ele era esse próprio pão, as pessoas começaram a falar: não, esse discurso é duro, quem que pode ouvir um cara desse? Quem é que pode ouvir esse Jesus? Então aqui no versículo 66, meus amigos, veja que no versículo 60 diz que já uma parte dos discípulos já falaram: esse discurso eu não quero ouvir, e saíram. Versículo 66 diz que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não queriam mais andar com ele. Esses discípulos são parte da multidão que, quando Jesus fazia os milagres, quando Jesus fazia a multiplicação dos pães, quando Jesus fazia algo que para eles era conveniente, então eles queriam estar ao lado de Jesus. Eles queriam andar com Jesus, queriam estar perto de Jesus. Eles não queriam sequer sair de perto de Jesus por um minuto. Mas quando Jesus passou a falar algumas coisas, eles falaram: não, eu não quero mais ouvir esse discurso. Então muitos lhe abandonaram, ou seja, todos nesse momento abandonaram Jesus. Toda aquela multidão não queria mais andar com Jesus. Veja que diz que os seus discípulos o abandonaram e já não queria mais andar com ele. A ponto, meus amigos, se nós formos analisar o texto que estava acontecendo aqui, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, onde ali havia 5.000 homens que participaram daquele milagre. Viram aquela multiplicação, sem contar mulheres e crianças, certo? Então podia calcular que ali tinha 15.000 pessoas ouvindo Jesus. 15.000 pessoas participaram da multiplicação dos pães. Só que quando Jesus começou a falar algumas coisas que eles acharam pesada, eles falaram: eu não quero mais ouvir, chega, basta, stop. Nós não queremos mais te ouvir. Olha o que acontece no versículo 67, quer dizer, então, calcule isso aí, que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, podemos dizer que ali tinha 15.000 pessoas
com mais os 12 discípulos de Jesus, podemos dizer que tinha 15.012 pessoas ouvindo Jesus, certo? Mas diz que todos lhe abandonaram. Olha o versículo 67. Então disse Jesus aos 12, preste bem atenção, cadê toda aquela multidão? Só ficou 12. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Você já pensou, você está pregando, seja na rua, seja numa praça, seja na esquina, seja numa igreja, uma multidão de 15.012 pessoas te ouvindo, e quando você fala algumas verdades que eles não aceitam, verdades de Deus, eles falam, eu não quero mais te ouvir, stop, parou. Esse discurso é muito duro, é pesado. Ninguém pode te suportar. Quem é que pode te ouvir? E todos o abandonaram, e ficou somente os 12 apóstolos. Então Jesus diz aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ou seja, vocês querem acompanhar as massas? Vocês querem seguir a grande multidão? Se vocês quiserem, vocês estão livres. Vocês podem ir. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Pedro sempre é o primeiro a responder. Senhor, para quem iremos nós? Jesus diz, vocês também querem seguir a multidão? Todos estão indo. Se vocês quiserem, vocês podem ir também. Pedro disse, Senhor, para quem nós iremos? Para quem eu vou? Para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir. Tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Para quem iremos nós? Senhor, só tu tens as palavras que podem dar a vida eterna aos homens. Para quem iremos nós? Quero convidar você, meu amigo, volte aí para o versículo 63 e veja o que Jesus diz. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Pedro estava atento ao que Jesus estava falando. As palavras que Jesus diz é Espírito. As palavras que Jesus diz são palavras que podem dar vida. Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir, Senhor. Só tu tens as palavras que podem dar a vida eterna. E outra coisa, versículo 69. Versículo 69. Então, Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. E mais uma coisa. Nós também temos crido e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Senhor, nós não vamos te deixar. Nós não vamos seguir as multidões, porque nós temos crido. Nós temos crido e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo. Tu és o enviado de Deus. Então para quem eu vou? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Quero convidar você, meu amigo, abra sua Bíblia, volte aí algumas páginas para o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o versículo é o versículo de número 33. Mateus 14, 33, que diz o seguinte, diz assim: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O que estava acontecendo aqui? Essa passagem é aquela passagem onde Jesus anda sobre as águas e eles pensam que Jesus é um fantasma, e depois
Pedro vem estar com ele também, mas sente medo e começa a se afogar. E Jesus ali sobe para o barco com eles. E eles dizem: Senhor, nós te adoramos, porque verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós conhecemos que tu és o Filho de Deus. Por isso que Pedro lá na frente, no Evangelho de João, está dizendo: nós não temos para quem ir. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quero convidar você ainda, meu amigo, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 17, que diz o seguinte. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então Jesus pergunta aos seus discípulos: e o que as pessoas estão lá fora dizendo ao meu respeito? Quem as pessoas dizem que eu sou? O que eles estão falando de mim? E eles lhe disseram: bom, uns dizem que tu é o João, o Batista. Outros dizem que tu é o Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros dizem que tu deve ser algum dos profetas antigos. Então veja, o próprio Herodes chegou a confessar que acreditava que Jesus era o João Batista, porque ele havia mandado matar João Batista no cárcere, e ele acreditava que João Batista podia ter ressuscitado dentre os mortos, por isso que Jesus fazia aqueles milagres. Eles devem ser João Batista. O próprio Herodes acreditava que Jesus podia ser João Batista. Outras pessoas acreditavam que Jesus podia ser o Elias, porque Elias fazia muitos sinais. Outros acreditavam que ele podia ser Jeremias, aquele que pregou antes do cativeiro e no período do cativeiro. Outros acreditavam que Jesus podia ser algum dos profetas lá do Velho Testamento. Então veja só, isso era o que as pessoas acreditavam e diziam acerca de Jesus. Versículo 15, disse-lhes Jesus: e vós, quem vós dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro, como sempre, é o primeiro que responde. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, quando eu estou pregando, quando eu estou anunciando acerca de ti, e as pessoas dizem que tu pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias ou um dos profetas, eu digo não. Ele não é nenhum desses. Esse Jesus o Nazareno, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. E para terminarmos, meus amigos, vamos voltar lá para o nosso texto e vamos abrir agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Em Atos, capítulo 4, e o versículo é o versículo 11 e o versículo 12. Atos 4, 11 e 12. Pedro aqui estava pregando. E olha o que aqui Pedro diz. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro diz: não existe um outro nome, não existe um outro meio de salvação a não ser pelo nome de Jesus, pelo nome do Cristo, pelo aquele que foi enviado de Deus. É por isso que, meus amigos, que voltando para o texto lá do Evangelho de João, quando Jesus diz: olha, vocês não querem acompanhar as multidões, vocês não querem ir com a maioria, Pedro diz: não, nós não queremos. Para quem iremos nós? É o que Pedro diz. Pedro diz: nós não temos para quem ir. Para quem iremos nós?
Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Meu amigo, você que está me ouvindo essa noite, você também acredita que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho do Deus vivente? Se você acredita, diga amém. Pedro acreditava, esses 12 acreditavam, e aquela grande multidão de 15 mil almas que abandonaram Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente. Então, o que eu quero deixar essa noite é: nós não temos para quem ir. Senhor, para quem iremos nós? Então, eu quero agradecer a você que me ouviu essa noite, agradecer a você que é inscrito no canal. Se você gostou dessa pequena mensagem, se foi importante para você, deixe o seu joinha, seu like aí de gostei, faça seu comentário aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar ouvindo essa mensagem. E se você que não é inscrito no canal, se você ouviu esse vídeo ou qualquer outro vídeo e gostou dessa mensagem, deixe o seu joinha aí de gostei também, o seu like, para que o YouTube entenda que você está gostando desse vídeo e indique para mais pessoas também. Faça seu comentário também, compartilhe esse vídeo, pode ser importante para outras pessoas também. E tem vários vídeos aí no canal também, tá certo? Forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um e aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço, forte abraço a todos vocês.